Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma prática. Então, como eu mencionei ontem, a nossa semana será inteira de atividades de base. Então, hoje é uma sequência. Ontem a gente fez a parte inferior, hoje a gente vai fazer a parte superior, tá? Se você não fez a aula de ontem, corre lá depois e faça a aula e deixe seu like. Então, vamos começar nossa aula hoje, esticando nossos braços lá na frente. Cuidado para não movimentar o ombro, não projetar o ombro para frente. Mantenha ele no lugar, mantenha a postura ereta e apenas o braço a gente estica. E primeiro, a gente vai fazer aquele movimento de colocar os dedos os dedões por dentro dos outros dedos e fechar. Então, vai fazer o movimento abriu, fechou, colocando o dedão primeiro, fechando os demais dedos por cima. Quando você fizer a abertura, abra todos os dedos bem espaçados, para fazer realmente esse trabalho de alongamento dos tendões da parte superior, tá bom? Então, vai fazendo esse movimento compassado, as duas mãos junto, mantenha o braço esticado e a gente vai segurar fechado agora e fazer a rotação. Então, do mesmo jeito, o dedão para dentro, os outros dedos por cima, mantém o teu ombro e o teu braço esticado e vamos fazer a rotação do nosso punho, né? Então, girou os dois punhos para o mesmo lado, tá? Observe como você consegue fazer essa sincronia dos movimentos, né? Você tem alguma dificuldade? Se um vai para um lado e o outro para o outro, se um faz mais rápido. Tente esse movimento, esse processo de observação também é importante, né? E depois a gente faz o mesmo movimento para o outro lado. Também observe sua coluna, se você não está se deixando cair. A maioria das nossas atividades hoje serão sentados assim. Então, você pode encostar lá na parede, se você tiver dificuldade de ainda em se manter na postura sentada com a coluna ereta, tá? Mais uma vez. Ok, paramos aqui no centro. Dá uma descansada, uma aliviada no ombro e retorna que nossa atividade ainda não acabou aqui. Agora, nós vamos fazer um movimento de pare. Esticou a mão lá na frente, como se você estivesse falando para alguém parar. Parou, desceu a ponta dos dedos apontando lá no chão. Bem esticado também. Vai fazer esse movimento, vai fazer esse trabalho na parte superior aqui do nosso braço, tá? Então, pare, dedos para cima, dedos lá pro chão. E vai movimentando essa mão. Subiu e desceu. O máximo esticado, mais sincronizado que você conseguir. Observe ainda para não deixar o seu braço cair. Mantenha ele na linha do seu ombro. E mantém a sua coluna também. Faz as suas respirações. Os dedos podem ficar bem fechadinhos, assim como os meus. E eles fazem o movimento mais sincronizado e mais alongado. Mais uma vez. Ok. Agora a gente vai pegar a palma da mão para cima. E nós vamos encostar os nossos dedos lá no nosso ombro. Encostou e abriu novamente.
Cuidado para o seu cotovelo não se juntar, nem descer. Mantém ele na linha do ombro e vai fazendo esse movimento de abrir e fechar, então, o braço. Encosta a ponta dos dedos no ombro e retorna. Não deixe com que seu braço caia. Esse movimento vai trabalhar o músculo do tchauzinho. E a gente vai finalizando. Agora, mantenha os dedos aqui no ombro e a gente vai fazer a nossa rotação com os cotovelos. Então, agora a gente vai trabalhar com o nosso cotovelo, fazendo um círculo. Ó, a ponta dos dedos continua ali no ombro, só como base. E a gente vai fazendo um círculo bem grande com o cotovelo, abrindo lá na lateral do corpo, fechando lá em cima na altura da cabeça e descendo fechado até lá no peito. E vai continuando essa rotação das escápulas. Assim a gente chama, porque vai trabalhar bastante a parte do ombro e lá atrás as nossas escápulas mesmo. Inspira e exala. A mão permanece lá no ombro. E terminou lá no meio do peito. E agora a gente faz o movimento contrário. Então, subiu lá em direção à cabeça e fechou o cotovelo lá no peito agora. Fechou lá no peito, subiu fechado até a altura da cabeça e bem aberto em volta do corpo. Esse movimento é um pouco mais complexo, mais difícil, exige um pouquinho mais de atenção, porque ele acaba fazendo um movimento contrário, mas também é possível realizar. Abriu lá em cima na cabeça e fechou lá no peito, os cotovelos. Vamos finalizando. Agora a gente vai trabalhar o pescoço. Então, primeiro, nós vamos abaixar o queixo em direção ao peito. Segure alguns segundinhos e ergue o pescoço lá em cima, olhando lá para o teto. Também segure de 4 a 5 segundos e desceu novamente. Lá no peito e subiu a cabeça lá, olhando para o teto. Esse é o movimento mais lento. A gente não vai fazer um movimento muito rápido. E vai seguir a nossa respiração. É importante vocês fazerem a contagem e utilizarem basicamente a mesma contagem, tanto no tempo em que você fica com a cabeça abaixada, quanto com a cabeça levantada. Uma última vez. É importante também a gente lembrar de deixar o olho aberto. Isso vai evitar para que não tenhamos tontura ou alguma coisa do tipo. Agora, nós vamos aproximar a nossa orelha do nosso ombro. Então, com a cabeça reta, olhando para frente, a gente só vai descer a cabeça lá em direção
direção ao ombro, fazendo o movimento do pescoço. E vai esperar ali, segurar alguns segundos. Inspira. Esse fortalecimento do pescoço é muito importante para posturas mais avançadas, mas também alivia algumas dores. Às vezes, quando a gente tem dor no ombro, na parte superior da nossa coluna vertebral. Voltou a cabeça para o centro. E agora a gente vai descer para o outro lado. O mesmo processo. Olhando para frente. Mantém as mãos ali na coxa. Então, como eu estava falando, esses movimentos de pescoço aliviam algumas dores. Quando você estiver muito estressada, muito tensa, pode fazer esse movimento. Desde que faça de forma lenta, com todo cuidado, porque é uma parte muito importante do nosso corpo. Retornou ao centro. Agora, a gente vai virar novamente para o outro lado, só que olhando para o lado. Então, levanta um pouquinho a cabeça, o pescoço, o queixo, olhou para um lado e novamente colocou a cabeça em linha reta. E vai segurar lá um pouco por alguns segundos. Fixe o teu olhar em algum ponto na lateral, para que você não movimente o teu corpo. E mantenha as tuas mãos ali na coxa, para que você não projete o teu corpo para o lado, e apenas a cabeça. Podemos retornar, faz esse movimento de levantar o queixo e voltar na nossa linha do olhar normal. E agora vamos para o outro lado. Ergueu, olhou para a lateral e alinha novamente o queixo. Perceba se você não está levando o seu corpo, e sim apenas a cabeça. Fixe o teu olhar e mantenha-se na postura por alguns instantes. Você vai perceber a sua coluna. Observa para que ela não se deixe cair. E novamente ergueu e retornou. Faça uma respiração para a gente poder oxigenar todo o nosso cérebro. Uma respiração profunda. E nosso último movimento com o pescoço, nós vamos fazer a rotação da cabeça. Então, vamos abaixar o queixo lá em direção ao peito. Fazer o movimento de orelha próximo ao ombro, olhando lá para cima, orelha próxima ao ombro e novamente o queixo no peito. Esse movimento, então, vai se transformar num giro com a nossa cabeça. Algumas questões são importantes. Mantenha o seu olho aberto. Faça o movimento com a cabeça o mais aberto que você conseguir, para que você não mexa o seu corpo e assim evite tonturas. Chegou lá no meio da quinta vez, ergue a cabeça,
Faça uma respiração e novamente nós vamos começar abaixando o queixo em direção ao peito. E agora vamos começar pelo lado contrário. O mesmo movimento. É importante acompanhar o movimento com o olhar. Olhando para baixo, lado, olho para cima, o outro lado. Chegou lá no peito, ergueu a cabeça, faça a sua respiração. E nós encerramos a parte inicial da nossa base para o yoga, para o alongamento do nosso corpo, tá? Se você concluiu essa atividade, deixe seu like, se inscreve no canal, que a gente tem vídeos todos os dias, e comenta aqui o que você está achando, como você está se sentindo e se tiver alguma dúvida. Tchau, tchau, até amanhã!